Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Eu sou a professora Marina Moreira. O componente curricular de hoje é filosofia e o nosso objeto de estudo é princípio da lógica. Segundo Aristóteles, a lógica está fundamentada em princípio da identidade, princípio da não contradição e princípio do terceiro excluído. Vamos compreender cada um. Um dos primeiros é o princípio da identidade. De acordo com o princípio da identidade, se um enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro, como vocês podem ver. A é igual a A. Se eu digo que é verde a folha de uma árvore, então a folha de uma árvore é verde, ou seja, é a identificação visual que a gente tem. Mas também tem o princípio da não contradição. Afirma que nenhum enunciado pode ser verdadeiro e falso. Ou seja, ou a árvore tem a folha verde, ou ela não tem a folha verde. Ela não pode ser verde e rosa. Veja aqui o princípio da contradição. Alguns humanos são justos. Alguns humanos são justos. Todos os seres humanos são justos. Como é que eu digo que primeiro alguns são e depois eu digo que alguns são e outros depois todos são? Como assim? Isso é confuso. Não pode ter uma coisa ser a mesma coisa. Ou é ou não é. E o princípio do terceiro excluído não é aquele que vem concluir que não existe meio certo ou meio errado. Ou é ou não é, tá certo? Então, a gente está vendo aqui alguns tipos de argumento. Existe o argumento por analogia, o indutivo, o dedutivo e o argumento de autoridade. Nós vamos ver detalhadamente os argumentos trabalhados no livro de vocês, tá certo? Que são os dedutivos e os indutivos, sendo que a analogia consiste em um tipo de indução. Argumento dedutivo é aquele argumento correto em que a conclusão é inferida necessariamente das premissas. A premissa, você está lembrado do que é premissa? Premissas são as primeiras afirmações. E dessas duas afirmações a gente vai ter uma conclusão, tá certo? Então as premissas seriam as nossas verdades iniciais, tá certo? Ou seja, na dedução lógica, o enunciado da conclusão não excede o conteúdo das premissas. Isto é, não diz mais a conclusão que já tinha sido dito. Vamos ver. Sempre que chove, fico resfriado. A primeira premissa. Hoje choveu. Logo, qual vai ser a minha conclusão? Eu ficarei resfriado. Eu deduzi. Sempre que chove, eu fico resfriado. Hoje choveu, então eu vou ficar o quê? Resfriado. No argumento dedutivo, a conclusão se segue necessariamente das premissas. A partir da minha verdade, foi que eu pude concluir. Já o argumento indutivo vai ser, enquanto na dedução a gente conclui devidas das verdades que não são conhecidas, na indução é o contrário, chega-se à conclusão a partir de evidências parciais. Eu não tenho dados concretos, ou seja, eu vou de dados singulares para poder ter uma verdade, a minha proposição, tá certo? Exemplos de indução. Se o calor apodrece a laranja, se o calor apodrece a banana, se o calor apodrece a manga, ora, laranja, banana e manga são frutas. Logo, o calor apodrece as frutas. Eu parti de algumas informações para ter a minha conclusão, certo? A analogia, conhecida também como tipo de raciocínio que procede a partir de semelhanças entre casos particulares, sem, no entanto, chegar necessariamente a uma conclusão universal, mas tão somente a uma conclusão particular. Ou seja, eu vou pegar uma verdade e vou transformar ela na verdade universal. Exemplo, minha mãe estava com dor de cabeça, certo? Eu sei disso. Ela tomou cabeçol e ficou curada. Logo, quando eu tiver com dor de cabeça, também tomarei cabeçol e ficarei curado. Eu raciocinei que se aquele remédio é bom para minha mãe, eu acredito que seja bom para mim, mas eu não posso dizer que tem uma comprovação científica. Apenas observei algo que aconteceu com a minha mãe.
Também podemos dizer que tem a inferência, que é um termo muitas vezes tomado como sinônimo de raciocínio. Na realidade, tem um sentido muito geral e se aplica não somente a toda a espécie de raciocínio, como a dedução e indução, mas também às diferentes operações de conversão. Seria deduzir, chegar a uma conclusão por meio do quê? Do raciocínio. Nas leituras, nas interpretações de textos, é isso que a gente faz. A gente lê e deduz a partir do que nosso conhecimento é dado. Vamos ver aqui nessa charge. Querido filho, como tem passado? Sua mãe e eu estamos bem. Estamos com saudades. Por favor, desligue seu computador. Desça as escadas, venha comer algo. Com amor, papai. Para vocês verem a irrelevância que teve nessa inferência. Vocês estão vendo que os pais estão falando e raciocinando que o filho está online. Mas eles estão mandando o quê? Provavelmente uma mensagem de texto. Então, eles estão falando que o filho está online, mas ele também está. Ou melhor, estão deduzindo, mas quem está online com certeza são eles. Existe também a falácia ou paralogismo. Falácias, elas são um tipo de raciocínio incorreto que é apresentado a nós como verdade. Também alguns chamam de sofisma. O termo falácia deriva do verbo latino falare, que significa enganar. As falácias que são cometidas involuntariamente designam-se por paralogismos, e as que são produzidas com a intenção de confundir alguém numa discussão designam sofismas, lembrando que são inverdades que eu quero tomar como verdades. Tem as falácias normais, como vocês veem, que ocorrem quando as regras do raciocínio correto são contrariadas ou quando não atendem às regras da inferência válida. Veja, todos os homens são calvos. Ora, eu sou homem, logo eu sou calvo. Eu quero passar para você que todos os homens são calvos, porque eu sou homem, eu sou calvo. Mas eu não posso afirmar que todos os homens são calvos. Por isso que é um raciocínio incorreto, que eu estou apresentando aqui como a verdade. As falácias não formais são os diversos tipos de falácia não formais. Muitas decorrem da irrelevância das premissas, que inviabilizam aceitar a conclusão. Outras generalizam. Exemplo: falácia da afirmação do consequente. Tia, o que é isso? Em vez de afirmar o que antecede, afirma-se o que vai sair depois da minha primeira afirmação. O raciocínio é inválido, cometendo a falácia de afirmação do consequente. Como é que eu afirmo uma coisa antes do meu raciocínio concluir? Se as estradas têm gelo, o correio está atrasado. O correio está atrasado. Logo, as estradas têm gelo. Quer dizer que toda vez que o correio atrasou foi porque tinha gelo. Será que podem ter acontecido alguns outros problemas? Também a gente vai estudar aqui a falácia da negação do antecedente, que comete-se quando se nega o que vem antes ou se nega o consequente. Se as estradas não têm gelo, o correio está atrasado. As estradas não têm gelo. Logo, o correio não está atrasado. Vocês viram que a diferença é porque aqui eu neguei. E no primeiro caso, eu afirmei. Também tem a falácia da conversão, que sucede quando os termos convertem as preposições e respeitam as regras. O professor fala. Logo, quem fala é o professor. Ou seja, nessa falácia de conversão, são termos que vão respeitar regras. O professor fala, porque ele deve falar, em consequência, eu falo. Mas temos também a falácia de oposição, que ocorre quando não são respeitadas as regras da oposição de proposições, que é aquilo que a gente viu no início. As regras têm que ter um argumento, um segundo argumento, ou para afirmar ou para refutar, e o terceiro que é a conclusão. Lembrando que essas falácias que eu estou falando aqui são falácias formais, que ocorrem quando as regras de raciocínio estão corretas e são contrariadas quando tem algum raciocínio que venha a me fazer refletir. A falácia de oposição.
fala aqui. É falso que todo homem é ignorante. Eu tô negando. Nenhum homem é ignorante. Como é que eu digo que é falso? Que todo homem é ignorante? Eu começo negando. Onde eu poderia começar afirmando. Agora nós vamos ver as falácias não formais, que são geralmente equívocos, ambiguidades de linguagem, que têm interesse em convencer, entre outras razões. Vamos ver a falácia de apelo à autoridade. Pelé, o maior gênio do século XX, gosta de hambúrgueres. A autoridade, essa falácia é considerada porque eu estou falando o nome de alguém que entende de determinado assunto. Logo, hambúrgueres são o melhor alimento do mundo. Por Pelé ser um ótimo jogador, quer dizer que hambúrguer é o melhor alimento do mundo? Não, né, minha gente? Mas é bom, né? Falácia do argumento contra o homem. Argumento de autoridade é o contrário, ou seja, coloca-se a causa e depois a credibilidade. Vejamos. Este jovem afirma que foi roubado. Mas quem confiança nos pode permitir alguém que vive com malada? Como assim, Brasil? Estou colocando em dúvida o argumento dele, porque ele foi roubado, ele é culpado. Temos também a falácia do raciocínio circular ou vicioso, tá certo? Também conhecida como petição de princípio, que pretende provar uma conclusão partindo de uma premissa que é a própria conclusão. O aborto é um crime, logo comete um crime quem aborta. Eu dei a ideia, a minha verdade, e depois que eu dei a minha verdade, eu já concluí. A nudez pública e moral, porque é uma ofensa à moralidade. Já dei o meu argumento e já disse por quê. Ou seja, eu falei a mesma coisa que eu falei no início, eu falei no final. Eu não coloquei nenhum termo novo. E temos também a falácia de acidente, que é a conclusão de uma sucessão de acontecimentos. Um acontecimento circunstancial é tomado como causa principal. Depois do cometa, houve uma epidemia. Logo, os cometas causam epidemia. Um acidente, nesse caso, que foi a queda de um cometa. Por isso que é falácia de acidente, ok? Concluindo nós vamos falar da falácia da ignorância, que consiste em desviar o assunto principal, quer dizer, a falácia da ambiguidade, que consiste nas ambiguidades da linguagem, com os muitos significados possíveis e na falta de clareza, uma confusão. O fim de um projeto é sua perfeição. A morte é o fim da vida. Logo, a morte é a perfeição da vida. A gente sabe que não. A gente quer viver. Ou seja, como eu disse que o fim de um projeto é uma perfeição, não quer dizer que todos os fins sejam também. E eu não coloquei aí, mas aí a falácia de ignorância, que é quando eu uso a minha falta de conhecimento sobre determinado assunto para proteger. Exemplo, diante das provas contra o acusado de corrupção, o discurso elaborado muda o foco e coloca a culpa nos seus opositores, naqueles que o acusaram por falta de provas. Eu sei que é um conteúdo extenso, vocês deverão fazer a leitura no livro didático de vocês. Esse conteúdo está a partir da página 55 e se prolonga até a página 65. Façam a atividade e quaisquer dúvidas estou à disposição. Bye!